tem muita coisa para falar, nós três temos bastante coisa para falar, a gente estuda de um tema e empolga, mas se alguém quiser participar desde agora, vamos começar. Eu vou começar de novo. Vamos lá. Deixa eu ver como está. Boa noite a todos. Meu nome é Stefano Chiron. Quero agradecer, né? Ontem foi muito bom. Eu fiquei refletindo no debate aqui ontem. E hoje eu vim assim com um pouco de munição, até. Acho que as perguntas que eu vou fazer aqui, se vocês pudessem anotar para não perder o foco, porque eu vou cobrar, hein? Eu tive trabalho. Bom, olha só, eu queria colocar para vocês, que estão aí à frente, para vocês falarem um pouco sobre a questão da esperança, né? As pessoas sempre lutam por esperança, quando vão para a rua ou querem mudanças, enfim, quando tem um propósito. O que vocês também acham da questão do mito, né? A gente sempre, a grande maioria dessas revoluções, desses movimentos, desses propósitos, sempre tem um mito. E as pessoas, às vezes, criam ou procuram. Sempre existe isso. A questão também do cabresto social, né, que sempre existiu nas civilizações, sempre para manter o controle, exatamente como foi citado aí, a própria polícia também, que é um instrumento do Estado que é usado para fazer esse controle, e fora os outros meios que a gente sabe, até a própria religião é usada para isso. E o que vocês acham também do poder da mídia, né, que é um dos instrumentos que é usado? E a outra questão também é a idealização dessas revoluções, né, que são criadas, muitas das vezes, de uma forma individual. Surge um pensamento, aí a pessoa passa a dividir isso com outro grupo. Muitas das vezes as pessoas acham que pensam igual, e quando vai ver, tem uma diferenciação. É lógico que tem muita coisa em comum, né, em cima dessa idealização de revolução. E por último, né, que tem a ver, no geral, que seria essa revolta que está dentro de cada um, buscando essa mudança. Seria isso. Então, só comentar aqui rapidinho, colega, esperança. Esperança norteia a prática que busca mudança social. Tá? É na esperança de que a situação se modifique e está melhor. Tá? Ninguém faz um movimento social, ninguém se expõe fisicamente, ninguém se expõe a perder o chance que tem quando tem alguma coisa, ninguém se expõe a processos mais violentos se não tiver esperança que isso possa gerar uma mudança, e que essa mudança possa ser efetiva e partilhada. A segunda coisa que eu falar é sobre uma ideia que surge em relação à mudança. Né? Na realidade, tem gente pensando em mudança o tempo inteiro. Tem movimentos sociais o tempo inteiro. Tem gente trabalhando com o processo de mudança social o tempo inteiro. Porque a gente tem uma ignorância e uma invisibilidade muito grande desse processo. A gente teve, ao longo do século XX, para falar só do século XX, mulheres que sofreram o tempo todo violência por conta do machismo e que lutaram contra o machismo. Não foram uma ou duas especificamente, foram centenas, milhares de mulheres que sofreram essa violência e que lutaram contra essa violência. Da mesma forma que em países que houve totalitarismo, seja de esquerda, seja de direita, populações inteiras se organizaram para poder lutar contra esses modelos autoritários. Né? E o que é o movimento é isso, é um processo de esperança. Agora, a gente tem invisibilidade disso, né? Por conta, inclusive, da mídia. Né? Uma mídia que é pautada por uma ordem econômica pré-estabelecida, onde há um monopólio de famílias. A gente tem alguns latifúndios de familiares da mídia no Brasil. Né? A gente tem poucas famílias que são donas de toda a grande mídia brasileira. Né? Essa grande mídia, ela pauta, dá o
construção de discurso, a forma de fala e qual a prioridade de fala e qual é o momento. É muito curioso, né? Porque quando a gente começa a ter uma mobilização por conta da internet, a gente tem um perfil de usuário da internet que sabe que no Rio de Janeiro chegou a ver 250 mil pessoas na rua, vários dias, 50 mil, 100 mil, 250, 30 mil, né? E o noticiário dava todo dia, não tem nem televisão em casa, mas eu acompanhei isso, todo dia dava os vândalos. Os vândalos é uma canareira, que grosso, não sei o quê. Ou seja, o perfil da mídia vai retratar uma determinada coisa e gera invisibilidade em relação às 250 mil pessoas que estavam lá. Do mesmo jeito que não gera visibilidade em relação às 250, tinha uma legitimidade em relação ao processo e à violência que foi perpetrada. Né? Essa movimentação vai ser um discurso sobre a violência. Né? A gente começou a falar sobre a violência aqui, eu acho importante continuar um pouco esse debate, porque o direito se coloca a partir da violência. O direito se coloca sob a égide da violência. A gente trabalha a partir de uma faculdade de direito, o programa de educação superior do direito, a gente está discutindo o direito e o Estado aqui, e a gente tem a pauta da violência. E a modificação do direito também se dá por forma de violência. Ela não se dá só. Não, vamos fazer uma organização política, vamos ganhar as eleições, vamos eleger os nossos deputados. Não, a gente tem modificações culturais na sociedade, que inclusive são celebradas como mitos, a palavra é questão dos mitos, como mitos fundadores, seja na Revolução Americana, seja na Revolução Francesa, que tentam informar todas as repúblicas do mundo inteiro, né, que se pretendem liberais e democráticas. Esses mitos foram mitos violentos, de ruptura, de guerra com as 13 colônias, e de ruptura e de tomada da Bastilha e guilhotina, né, para boa parte da nobreza que estava no palácio. E isso foi deflagrado por toda a Europa. Bem, a gente tem esse processo de trabalhar sempre. Agora, qual é o limite e como é que a gente vai trabalhar isso? Eu falei ontem, né, queria repetir, que não cabe a nós ficar dizendo que os movimentos sociais qual é o limite da violência que eles vão perpetrar. Isso não significa que a gente não possa construir interpretações sobre esses processos violentos. Então, por exemplo, no meu processo de interpretação, eu acho perfeitamente legítimo que as mulheres da via campesina arrebentem o laboratório da Monsanto, da Lacruz Celulose, né? Porque a Lacruz Celulose, além de grilar a terra, ela gera problemas ambientais e é um símbolo de um processo de ocupação da terra para a exploração comercial que não tem nada a ver com a produção de alimentos, por exemplo. Né? Então, é interessante aquele processo de quebra de um laboratório que parecia que fazia pesquisa muito sofisticada na hora que saiu na Globo, na mídia, né? Mas fazia, na realidade, uma outra coisa. Isso já para começar a resposta e para a gente começar o debate aqui. Eu acho que você colocou muita coisa, poucas questões, né? Mas dá para falar aqui. Vamos lá. Acho que uma outra dimensão da questão da esperança e do mito, que eu acho que a gente poderia falar também, é sobre o que é chamado de materialidade da ideologia. Assim. Ou seja, a forma como os nossos desejos, a forma como a gente pensa, as nossas ideias vão construir a nossa realidade. Como a realidade concreta não é independente dos mitos que são compartilhados pelas pessoas. Né? O professor fala dos mitos que informaram as revoluções americanas, francesas, mas você também tem uma fundação mitológica do próprio pensamento capitalista, assim, do próprio pensamento moderno, assim, contemporâneo, que se baseia também em uma determinada economia de desejos que faz circular ideias que são estruturais para a maneira como a gente vive. Então, eu acho que pensar os mitos que fundam a nossa sociedade também é importante por causa disso, porque a maneira como a gente se relaciona e vai construir as relações de produção, as relações afetivas, vai depender muito de como esses mitos são construídos, né? E outro ponto que eu queria falar também sobre a questão do controle social e da mídia, e sobre a mídia, de como todas essas instituições que você falou, a polícia, e eu, como polícia, né, eu acrescentaria também a escola, as prisões,
E aí a mídia, incluída entre elas, são instituições que estão dentro de uma tendência de capilarização do poder, de que o poder não é exercido a partir de centros únicos que possam ser resistidos, assim, como se houvesse um centro do coronel do poder, que é o Estado, e a gente pudesse simplesmente resistir a ele. Não, o poder está em estruturas muito mais complexas, das quais a mídia faz parte como um elemento estrutural, e aí você vai ter o sistema educativo, o sistema de repressão social, todos eles atuando na manutenção de uma determinada forma de organização social, né? E aí eu acho até interessante pensar também como existe uma certa romantização em relação ao poder, né? No sentido de ver o poder exatamente como um ponto contra o qual você pode se colocar, assim, um ponto perfeitamente identificado. E aí um exemplo de como isso se constrói, né, de como essa difusão do poder, que é uma descentralização, mas não é uma democratização dele, vai atuar. No filme aparece a questão dos homens dele, né? Aparecem os homens dele, que não são policiais, não são do exército, mas são agentes da violência estatal. E isso é uma característica de estados totalitários, que é de não centralizar mais o uso da força, mas tornar o máximo possível de pessoas, o máximo possível de indivíduos naquela sociedade cúmplices dos crimes do Estado. Então, assim, uma estratégia de resistência ao poder não pode se basear na ideia de que você está resistindo a um agente perfeitamente delimitado, mas sim a diversas formas, diversas forças que atuam em dimensões e direções distintas e que, inclusive, conformam o próprio sujeito revolucionário. O próprio sujeito resistente, o povo que seria o sujeito de uma emancipação popular, também é agente de opressões. E isso deve ser tratado também na forma de autocrítica. Né? Aí acho que os outros pontos vão ficar devendo que não estão ao mesmo tempo aqui. Pegando no gancho que o João acabou de falar, a gente, quando estava discutindo o filme, a gente viu várias formas, por exemplo, de reprodução de alguns clichês, que chegam até de alguma maneira, para continuar um pouco mais de debate, algumas formas de reprodução de opressões. Eu vou dar um exemplo, e esse é um exemplo que é um pouco mais complexo, mas eu acho que ele classifica bem. O Bourdieu, ele é um sociólogo, ele trabalhava com a forma como a sociedade funciona, e ele começou a criar a ideia de simbolismo, né? Tipo, a violência simbólica. Como a violência simbólica pode estar presente, a gente não percebe que ela existe, mas ela está ali no documento. Um exemplo de uma contra-violência simbólica seria a forma de alguém fazer vestir, porque para a gente é tão natural eu não poder usar um vestido, que aquilo se torna inclusive uma violência. Eu não posso pensar de outra forma de fazer isso. Uma coisa que o Bourdieu fala sobre essa violência simbólica é que para existir, a gente precisa naturalizar as coisas. Então, para que eu conceba que vestido errado para o homem, eu preciso naturalizar que existe uma forma correta de um homem vestir, determinado espaço, e essa forma é desse jeito, e a mulher vestir dessa forma, e essa forma é desse jeito, isso tem uma história, isso tem uma tradição, isso tem um motivo, isso tem um porquê. Quando na verdade tudo isso a gente construiu, a gente podia mudar tudo, inclusive naquela hora daí. Ninguém sabe sobre isso, não faz isso para isso. Mas uma ideia que o Bourdieu fala bem clara na dominação masculina é de que um fato importante do machismo ficar tão bem colocado na sociedade até hoje, e as próprias mulheres que sofrem essa proteção não conseguirem perceberem que estão sofrendo essa proteção, é a naturalização dessa violência. Então o Bourdieu ele faz uma história antropológica trabalhando como as mulheres e os homens são ligados a 5, 20 perfis de relação com a natureza. Por exemplo, a mulher, ele faz vários gráficos em várias sociedades antigas, era ligada à água, ela era ligada à percepção, ao afeto, uma forma diferente de tratar. E isso tudo para ele era uma forma de naturalização das características que são ditas femininas. Porque a partir do momento que você começa a dizer, não, a mulher está mais ligada com a água, ela está mais ligada com a vida do filho, está mais ligada com determinada questão de qualquer coisa do gênero, você começa a naturalizar determinadas características que são ditas femininas, que na realidade pode estar sendo confundidas totalmente. E no
filme, por exemplo, isso fica bem claro. Quando, não sei se vocês lembram dessa cena, mas é uma cena que me marcou bastante, porque eu tinha acabado de ler vários desses filmes. O V, no momento que ele mostra o nascimento dele, e o momento que mostra no filme daí, o V está sendo exposto, ele está sendo gritando agressivamente e tudo mais, e aí ele está saindo na água de maneira tranquila, de maneira afetuosa, de maneira risonha, sabe? Todos os elementos naturalizados daquelas duas cenas foram perfeitamente descritos por livros burgueses da forma como foram naturalizados os elementos que são masculinos e femininos. Então, assim, se a gente pegasse um pouco essa parte do filme, a gente vê que o próprio filme não tem como. Ele reproduz algumas características que são ditas masculinas, que são ditas femininas. O fato de ela ter que se apaixonar por ele, por exemplo, uma coisa que é muito difícil no filme americano, especialmente. Tem várias formas de produção de determinados valores que a gente sempre coloca na sociedade que a gente não questiona, a gente não vê tomar. E a gente não percebe que podem ter formas de naturalizar algumas estruturas sociais que podem reproduzir essa violência. E isso dificulta um pouco a gente saber até que ponto nossa violência está sendo justa ou não. E acho que eu queria trazer esse ponto. Eu vou responder essa pergunta agora, que eu já bastante, mas eu vou responder. Mas acho que esse ponto tem que trabalhar exatamente o que o João falou, né? Até que ponto a pessoa que está fazendo uma revolução, a pessoa que está tentando fazer uma sociedade melhor, não está reproduzindo de outra forma também violência que ela não percebe ser reproduzindo. Como é que a gente muda isso? Eu acho que o segundo ponto que eu acho bastante relevante é que como estamos a discutir violência, e a violência física, a violência real, concreta, e não podemos nos afastar dessa discussão. A gente também não pode se afastar da discussão da violência simbólica, porque o tempo inteiro a gente tem processos de violência simbólica, né, que determinam como é que a gente tem que falar, ser, portar, vestir, comprar, fazer e assim por diante. Né? Os nossos modelos sociais nos conformam em relação a uma violência simbólica que é perpetrada por todos nós ao mesmo tempo. Né? Os exemplos que o Vitor colocou são bastante óbvios, né? Mas a gente não para para pensar nisso. O que é que a gente se veste do jeito que se veste? Por que ela é tão violenta se vestir no aspecto de contracultura na década de 60? Por que foi tão violenta a reação a essa vestimenta até que essa vestimenta foi inserida no mercado e passou a ser mercadoria também? Né? A calça jeans era a calça de fazendeiro, calça de operário, calça de tecido rústico, né? Até que ela se transforma em uma calça dessas que custam R$700, nem falar da moda que custa essa grana, mas tem desse tipo de modelo, né? Então tem uma tendência de ver. E você tem uma mudança completamente. Aquilo que era uma força de violência simbólica, que você estava vestindo seu corpo, você não estava dando nenhuma regra, você estava cobrindo as suas partes por dentro, né? Só que você estava violando a regra social. Logo, você também sofria violência o tempo inteiro por causa disso. Né? A gente fala isso de brincadeira porque a gente tem, por exemplo, no meio social do direito, né, uma regra mais formal do que o usual nos demais meios. Né? Então, a gente tem exigência de postura, exigência de vocabulário, exigência de vestimento, exigência de corte de cabelo, é a coisa mais curiosa do mundo. Isso não mudou, apesar da sociedade ter mudado. Isso continua existindo de uma forma muito pesada. Mudou até aliviada, mas não tanto quanto a gente esperaria numa sociedade que já está bastante plural nos seus modos de vestir e usar. Né? Boa noite. Gostei muito do tema, né, do evento, pouco de evolução, eu quero trazer um pouco mais para essa questão específica. Como poderia montar tudo que nessa noite é possível fazer uma leitura muito legal a partir disso. E eu tenho uma pergunta que tem me incomodado nos últimos meses, que eu acho que talvez vocês possam me ajudar a responder a partir dessa leitura desse filme. O personagem dele, ele vê um problema na sociedade em que ele vive, ele pensa uma alternativa possível para possibilitar essa mudança e só que sozinho ele enxerga esses limites. E aí dentro desses limites que ele enxerga de atuação dele praticamente sozinho, ele acaba pensando
ele planeja criar símbolos, né, a partir dos quais essa sociedade vai conseguir